Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre o pré-operatório do paciente com obesidade. Aqui o primeiro vídeo, falando uma parte de introdução, uma pequena introdução, falando agora sobre a indução. Na indução do paciente obeso, quanto mais obeso ele for, mais intensa é a necessidade de se ter os cuidados que vão ser mencionados. A gente deve se preocupar com o equipamento que vai ser utilizado naquele paciente obeso. Ele deve ser sempre atendido com um material adaptado, preparado para o suporte daquele paciente maior em tamanho ou em peso, mas sempre em volume. Então, aquele paciente obeso, ele necessita de, por exemplo, uma maca que o sustente e dê proteção para que ele não caia, para que não haja acidente, para que não haja quebra da maca, a cama. A mesa cirúrgica, que em geral suporta pacientes com até uma média de peso de 140 quilos, deve ser previsto, em relação ao peso desse paciente, se há necessidade de utilização de mesas especiais que comportem um paciente com peso acima disso. O posicionamento desse paciente deve ser feito com um cuidado tal que evite as lesões de compressão, de compressão tanto de tecido mole quanto de tecidos com parte óssea superficial, como calcânio, cotovelo. A gente sabe que mesmo em paciente não obeso, há uma incidência bastante preocupante de lesão de nervo cubital, nervo ulnar, por exemplo, é o nervo mais acometido devido ao posicionamento inadequado. A gente tem que se preocupar com o nervo fibular, que é um nervo também que está bastante superficial ali na região lateral do joelho, e que pode ser submetido à compressão. Os maléolos devem ser protegidos e mesmo as partes do corpo que não têm extremidade óssea muito superficial devem ser preservadas em relação ao peso daquele paciente. E quanto mais longa a cirurgia, mais tempo vai ser, vai ser a um maior tempo, né, um tempo mais longo, vai ser submetido à pressão pelo peso do próprio paciente. A região do calcanhar, a região posterior, que mesmo em pacientes não obesos, muitas vezes o paciente opera um abdômen ou outra coisa qualquer e acorda da anestesia com dor na região posterior do tornozelo, pela compressão durante muito tempo daquela região. Então, é preciso que haja proteção, tecido macio ali embaixo, tentar evitar que essas partes mais vulneráveis fiquem submetidas a uma pressão elevada durante muito tempo. É muito preocupante, por exemplo, a região sacro-coxígea do paciente, que muitas vezes é submetida a uma pressão muito grande naqueles pacientes muito obesos e é onde ocorre uma maior, onde há um maior risco de lesão por compressão. A região do glúteo do paciente, com a exposição da compressão daquela região, muitas vezes leva a lesão muscular importante, que pode gerar até complicações como rabdomiólise, que vai levar a uma mortalidade muito elevada naqueles pacientes que assim evoluírem. E a gente sabe que a rabdomiólise ela é muito preocupante no paciente obeso, o risco é maior, e quando ele é submetido intencionalmente ou não à hipotensão arterial, ou a duração da cirurgia é muito prolongada, ou a hidratação desse paciente é inadequada, é insuficiente para manter uma volemia, um fluxo sanguíneo ali adequado. Isso aí vai gerar dor no pós-operatório, é preciso que seja acompanhado de maneira adequada para o diagnóstico precoce e o tratamento para evitar complicações posteriores, como a necrose daquele tecido, o aumento da concentração de eletrólitos, como potássio, por exemplo, disfunção renal
devido à mioglobina que é despejada ali na corrente sanguínea desse paciente, pode levar a comprometimento renal. Então, acompanhar a dor que eventualmente surja no pós-operatório em região que não foi manipulada no campo cirúrgico é muito importante, e essas regiões são as regiões mais preocupantes. Em relação à rabdomiólise, a preocupação com a região muscular que vai ser submetida à pressão por um tempo prolongado e principalmente de maneira intensa nos mais obesos, deve cursar com acompanhamento e com a coleta de sangue para medir, né, para saber como é que está a CPK desse paciente, para ver se ele não está evoluindo com complicações mais graves. Em relação à técnica anestésica, é preciso lembrar que a técnica anestésica venosa é uma técnica bem-vinda nesses pacientes, mas a técnica com a utilização de bombas de anestesia venosa alvo controlada, nos pacientes com peso acima de 150 quilos ou com índice de massa corpórea muito elevada, pode desabilitar a estratégia para esses pacientes, uma vez que o modelo farmacocinético que é utilizado é baseado em uma população pequena e com uma média de peso corporal, uma média de índice de massa corpórea que é mais baixa do que a encontrada nesse paciente. Então, os modelos não são validados para pacientes muito obesos. O modelo de March, por exemplo, ele não aceita, quando a gente coloca lá os dados do paciente, se o paciente tiver mais de 150 quilos, não vai ser aceito para, a bomba recusa prosseguir com o processamento para infusão com técnica alvo controlada. Da mesma forma, o modelo de Schneider, ele não suporta, não aceita um índice de massa corpórea na mulher acima de 35 quilogramas por metro quadrado e nem no homem acima de 42 quilogramas por metro quadrado. Então, é uma técnica que deve ser evitada e esses pacientes podem até utilizar a técnica venosa, mas aí a técnica venosa vai ter que ser baseada no modelo por miligrama por quilo de peso por tempo, por minuto ou por hora, do jeito que você queira calcular, mas o ideal é acompanhar esse paciente com monitorização do nível de hipnose, para a gente saber se está dando muito ou pouco anestésico, se corre risco do paciente apresentar despertar intraoperatório, ou se você está exagerando sem saber na dose de infusão daquele hipnótico, do Propofol, e fazendo com que esse paciente comece a apresentar surto de supressão sem necessidade. Então, a monitorização de hipnose permite que a gente titule a infusão de acordo com o que o paciente recebe em termos de dose necessária e suficiente para evitar riscos adicionais. Também a monitorização da junção neuromuscular é muito importante, não só para saber se a dose de bloqueador neuromuscular foi suficiente para um relaxamento adequado para laringoscopia e intubação, e para manter esse paciente sob anestesia e hipnose e relaxamento neuromuscular, perdão, adequado durante o procedimento. A gente sabe que algumas cirurgias necessitam de um bloqueio neuromuscular mais intenso para que haja uma melhor performance cirúrgica, um encurtamento do tempo de cirurgia, menor risco de sangramento e menor comprometimento hemodinâmico. A laparoscopia, quando executada com paciente com um relaxamento ótimo, ela tem um resultado, um desfecho mais favorável ao paciente. Pacientes em cirurgia neurológica com abertura de crânio, que não vai ter aquela técnica de manter o paciente acordado um período e anestesiado no outro, com essa fase intermitente de acordar e despertar. Se você pretende manter o paciente
anestesiado durante todo o tempo, o bloqueio neuromuscular satisfatório faz com que esse paciente se mantenha é, imóvel durante todo o procedimento, evitando risco de mobilização em momentos de risco da cirurgia. E lembrar que nos pacientes com bloqueio neuromuscular, o ideal, principalmente na utilização da anestesia venosa, é praticamente mandatório, segundo alguns autores, a utilização da monitorização da hipnose, já que esse paciente é relaxado, né, com bloqueio neuromuscular, ele não vai ter a capacidade de apresentar movimento caso haja algum despertar no intraoperatório. Então, esse risco é muito menor na utilização da anestesia inalatória, mas na anestesia venosa, o risco ou a incidência, os relatos de casos em relação a esse despertar, a memória intraoperatória, acaba sendo maior do que na anestesia inalatória, e os autores, assim, consideram que na anestesia inalatória não há uma indicação formal da utilização da monitorização de hipnose, mas no bloqueio, mas na anestesia venosa isso se torna uma boa prática, a utilização da monitorização da hipnose durante a anestesia venosa, principalmente com o bloqueio neuromuscular. E, obviamente, a monitorização do bloqueio neuromuscular, que além das vantagens apresentadas e comentadas aqui, também vai nos permitir saber se o paciente, ao fim da cirurgia, já teve uma regressão do bloqueio neuromuscular de maneira satisfatória para que haja uma desintubação segura desse paciente. O posicionamento, além dos cuidados que a gente mencionou em relação aos riscos de lesão, ele também é importante no momento da laringoscopia e intubação. Esse paciente, quando deitado, sem travesseiro, sem nenhum apoio, sobre a região occipital, ele vai, na posição horizontal, apresentar um eixo oral, um eixo da faringe e um eixo da laringe. São eixos que são divergentes entre si, eles não são alinhados no paciente normalmente, e quando a gente coloca um coxim suboccipital, a gente tende a aproximar o alinhamento do eixo faríngeo com o eixo da laringe. Então, isso já é um meio caminho para você ter uma laringoscopia mais confortável na maioria dos pacientes. E se associado a isso, você faz uma leve hiperextensão ali do pescoço, você acaba alinhando a esses dois eixos também o eixo da boca do paciente, o eixo oral. Então, alinhando esses três eixos, você vai, na maioria dos pacientes, ter uma laringoscopia mais fácil, uma visualização melhor dos pontos de referência. E a essa posição foi dado o apelido de posição olfativa, olfatória, que é como se o paciente avançasse a cabeça dele para cheirar. Alguns autores, no passado, faziam a referência de que o paciente faria um movimento como se ele estivesse indo sentir o aroma de uma flor, por exemplo. Então, ele avançaria o polo cefálico e isso seria chamado, por isso, a posição olfativa. Então, a posição olfativa é considerada o padrão ouro de posicionamento para a laringoscopia e intubação. Num paciente obeso, a coisa se complica ainda um pouco, porque além do pescoço curto, aquele grande volume de tecido adiposo pericervical para aumentar o perímetro, né, a circunferência do pescoço, vai dificultar a movimentação do polo cefálico e, além disso, quando você fizer a laringoscopia, esses pacientes muito obesos, principalmente quando tiver mama muito volumosa, vai atrapalhar a movimentação do cabo do laringoscópio, que vai, muitas vezes, ficar batendo aqui na parede anterior do tórax. Então, para isso, a gente utiliza, né, foi descrito a posição, além da posição olfativa, a posição em rampa. A busca do melhor posicionamento, tanto na posição olfativa quanto na posição em rampa,
é tentar manter alinhado aqui a glabela com o queixo do paciente e manter alinhado aqui o meato auditivo com o nó, com a fúrcula external aqui, o nó do externo. Mantendo assim, você teria um espaço no pescoço que seria ampliado e facilitaria a laringoscopia. Então, isso aqui é interpretado como uma pequena extensão atlanto-occipital aqui, quando o paciente faz esse movimento um pouquinho para trás, e uma pequena flexão do pescoço, já que ele está saindo do eixo horizontal para manter com uma inclinação aqui frontal. Então, você tem uma flexão cervical baixa e uma extensão cervical alta. Num paciente muito obeso, isso facilita bastante. Você imagina um paciente com o pescoço curto e a circunferência do pescoço bastante volumosa, bastante aumentada, a parede do tórax aqui atrapalhando o posicionamento do laringoscópio. Então, foi descrita essa posição em rampa que pode ser conseguida com a utilização de lençóis, cobertores, panos, enfim, dobrados sobre o tórax do paciente, e uma quantidade desses tecidos ainda mais alta no polo cefálico do paciente, de forma que ele vai elevar o tórax e vai fazer a posição olfativa de maneira associada. Foram produzidos alguns dispositivos que auxiliariam na manutenção do paciente na posição de rampa, fazendo, já trazendo aquele bloco preparado previamente, onde o paciente vai elevar o tórax e a cabeça vai ser mantida num suporte que vai manter a posição olfativa. Então, o alinhamento do paciente, então, pode ser feito de várias formas, mas o importante é que você eleve o tórax. Você pode fazer isso ou com tecidos, como está descrito aqui, como está demonstrado nessa figura, bastante tecido aqui embaixo do tórax, de forma a elevar o tórax, mas você pode simplesmente elevar o tórax movimentando a própria mesa cirúrgica e o apoio sobre o occipito do paciente para manter ele na posição olfativa. E alguns produtos foram desenvolvidos para você manter o paciente já naquela posição sem precisar de jeitos criativos de posicionamento. Então, aqui são três produtos de indústrias diferentes que são utilizados em alguns países e no Brasil o professor Simoni desenvolveu uma rampa parecida com essa para a gente utilizar na elevação do tórax do paciente, mantendo a posição olfativa. Detalhe aqui, nesse segundo artigo aqui, ele faz uma comparação no ensaio clínico entre a posição olfativa apenas e a posição em rampa no paciente obeso, e mostra nesse trabalho que a posição em rampa ela é superior na visualização das vias aéreas da laringe do paciente, principalmente paciente obeso. Aqui também a demonstração em gráfico, como a paciente obesa ficaria numa posição sem dispositivo nenhum, uma posição completamente horizontal, e depois ela preparada aqui, elevando o tórax e mantendo a posição olfativa de modo a manter o meato auditivo alinhado com a parede anterior do tórax e isso aí facilitaria bastante a laringoscopia e intubação da paciente. Além disso, no paciente obeso, além de ajudar na visualização da laringe, essa posição ela auxilia bastante na pré-oxigenação também, uma vez que auxilia o movimento do diafragma. Quando elevando o tórax, a gravidade ajuda a reduzir aquela influência que as vísceras abdominais exercem sobre o diafragma. Então, diminui um pouco aquela movimentação passiva do diafragma, que é empurrado no paciente deitado, em direção cranial, dificultando a ventilação do paciente.
quando ele está acordado, ele se vira, ele faz força, ele respira um pouco mais forte, mas depois que ele é induzido à hipnose e ele para de respirar, a gente precisa continuar para-oxigenando o paciente e para ventilar sob máscara, nessa posição fica muito mais facilitado. Ele que já saindo da posição horizontal para a posição em rampa, durante a fase de respiração espontânea, ele já ampliou um pouco a capacidade residual funcional e já manteve uma reserva melhor de oxigênio ali para a fase de apneia, para intubação. Esse trabalho também mostra aqui a vantagem da posição em rampa com o dispositivo, o coxim suboccipital, melhorando a laringoscopia no paciente. Então, essa é a primeira parte dos cuidados perioperatórios do paciente obeso. Espero que tenha sido produtivo, que tenha trazido informação de qualidade e algumas fontes e alguns sites de interesse. E se tiver pergunta, dúvida, sugestão, ou se a gente falou por descuido, alguma coisa errada, a gente agradece todos os retornos e perguntas e críticas e muito obrigado pela companhia. Mas vem mais coisa aí, esse foi só o primeiro vídeo sobre cuidado perioperatório do obeso, tem mais algumas coisas vindo por aí. Muito obrigado, um abraço.